Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que o pastor da igreja que frequenta sempre foi muito correto no ensinar, mas que ultimamente mudou e adotou ideias contrárias ao que ele ensinava no passado. Segundo ele, agora Jeová não pode ser o mesmo Jesus por causa do que ele diz ser crueldade demonstrada no Antigo Testamento. Ele também usa o argumento de que em alguns momentos Jeová aparecia em meio às trevas, soltando fumaça pelas narinas e fogo pela boca. E segundo esse pastor, que aparentemente nunca conheceu a verdade, Jeová seria Satanás, vindo como anjo de luz para enganar. Dá para acreditar a que ponto está chegando a cristandade? O curioso de todos os que procuram negar a Bíblia é que todos eles recorrem ao seu texto, ao texto da Bíblia, para tentar embasar suas heresias. Ao mencionar anjo de luz, esse homem acaba se condenando, porque a passagem está falando exatamente de pessoas como ele. Paulo escreveu: porventura tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. 2 Coríntios 11, de 13 a 15. Essa doutrina demoníaca, que tenta associar o nome de Jeová a Satanás, vem se espalhando rapidamente nesse fim dos tempos, quando a cristandade se afasta cada vez mais da verdade, sendo preparada para receber o anticristo com sua aparência de cordeiro, para esconder uma boca que traz a palavra de Satanás, que é o seu mentor e energizador. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Apocalipse 13, de 11 a 15. Você pergunta, se Jeová é Deus, como é que ele apareceu de maneiras tão diversas no Antigo Testamento e no livro de Apocalipse? A Bíblia diz que Deus nunca foi visto por alguém, você argumenta. A sua dificuldade está por não entender que a revelação de Deus foi progressiva e se concretizou totalmente no Novo Testamento, mais especificamente nas epístolas. O versículo que você citou tem uma continuação que responde à sua dificuldade. Deus nunca foi visto por alguém. Até aí, certo. Porém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. João 1,18. Jesus é Jeová, a manifestação de Deus que no Antigo Testamento se comunicou com Israel e no Novo Testamento se revelou vindo em carne. No Antigo Testamento e às vezes no Novo Testamento você encontra expressões como anjo, e é preciso entender a sua tradução, que é mensageiro, enviado ou simplesmente uma aparição. Quando encontrar um anjo do Senhor ou um anjo de Jeová, é um anjo mesmo, um mensageiro enviado pelo Senhor Jeová. Mas quando a passagem disser o anjo do Senhor, é Jesus em forma angelical numa aparição. Aí você enviou um versículo usado por esse pastor, esse falso mestre travestido de pastor, na tentativa de denegrir a pessoa de Jeová. O versículo está em Jeremias 7,22. Porque nunca falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. O argumento desse suposto pastor de que Jeová não é Deus, usando esse versículo, é risível. O que esse pastor, entre aspas, está querendo dizer? Que o verdadeiro Deus foi o que ordenou holocaustos, ou isso teria sido ordenado por um suposto falso Deus? No versículo 21 diz que foi Jeová quem disse isso. E se você tentar colocar em dúvida todas as passagens que falam de Jeová, terá que descartar todo o Antigo Testamento e também os Evangelhos, pois Jesus mesmo endossou as Escrituras do Antigo Testamento, em especial o Pentateuco, como falando dele, falando de Jesus. Quando apareceu ressuscitado aos 2 discípulos no caminho de Emaús, Jesus lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés
e por todos os profetas explicava-lhes o que dele, de Jesus, se achava em todas as Escrituras. Lucas 24, 25 a 27. O capítulo 7 de Jeremias, do qual você citou o versículo 22, começa falando dos sacrifícios que Israel estava oferecendo aos ídolos e não ao Deus verdadeiro. E com isso transgrediam o primeiro mandamento ao seguirem outros deuses. No versículo seguinte, Deus deixa claro que antes de sacrifícios, tinha demandado exclusividade na adoração. Portanto, obediência seria o primeiro passo. Qualquer coisa que viesse depois, praticada em independência, não vinha de Deus realmente, mas vinha dos ídolos. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, eu serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Jeremias 7, 23. Outro versículo que o falso pastor da sua igreja usou para afirmar que o Deus verdadeiro não teria falado em meio às trevas é este: não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu sou o Senhor que falo a justiça e anuncio coisas retas. Isaías 45, 19. Bom, qualquer pessoa que conheça princípios básicos de interpretação de texto percebe que o sentido é que Deus sempre falou às claras com o seu povo de Israel, de modo que eles não tivessem dúvidas, e não que um suposto Deus minúsculo estivesse falando com eles em meio às trevas. Não! Jesus usou a expressão semelhante nos evangelhos em Mateus 10, 26 a 27, quando ele disse, portanto não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E agora, vai esse pastor aí colocar em dúvida também o Jesus mostrado nos evangelhos por ele ter falado aos discípulos em trevas? Mas até que faz sentido, sabe, esse tal pastor não entender essas coisas, porque assim como Jesus não falava abertamente tudo, mas levava os discípulos a um lugar à parte para explicar o que dizia e fazia, Deus se oculta dos desobedientes. E aí sim, o que resta são trevas, como aquelas em que mergulharam os defensores dessa heresia aí. Você parece estar quase convertida ao que ensina esse lobo da igreja que frequenta, quando você diz assim, se eu acreditar que realmente algumas vezes era o inimigo disfarçado em anjo de luz, isso explica muitas coisas que foram feitas como se fosse Deus, e depois o próprio Deus diz que ele não fez. Esse raciocínio seu dá margem a você escolher quem foi que disse ou fez algo. Fica a seu bel prazer escolher o que aceitar da Bíblia com a alegação de que tal coisa vem do verdadeiro Jesus, outra não vem, etc. Deste modo, esse guia de cegos aí que está liderando o púlpito dessa igreja que você frequenta, ele fica muito à vontade para ensinar o que ele quiser, ainda que vá totalmente contra as Escrituras. Porque basta ele dizer que aquela parte da Bíblia foi o falso Deus quem falou. Ah, minha filha, siga um homem assim, e você será escrava da interpretação dele, e de ele dizer em que passagem é Deus e em que passagem é o diabo. Você nunca vai saber, vai ter que perguntar para ele, e ele vai dizer do jeito que ele gostar. Segundo esse conceito de que Deus só pode ser bonzinho e fala mansa, e nunca enérgico, como é um pai que educa corretamente seus filhos, fica difícil dizer quem foi que realmente expulsou os vendilhões do templo usando um chicote. Terá sido Jesus, que é Jeová do Antigo Testamento, ou um suposto anjo de luz diabólico desse seu pastor aí da sua igreja? E quem teria secado a figueira em Mateus 21, 20, que foi claramente um ato de milagres avessas, ao tirar a vida daquela pobre árvore? Seria Jesus de verdade ou um falso Jesus? E se nós formos seguir a história de Israel, quem teria libertado o povo da escravidão do Egito com um braço forte, destruindo os egípcios, dando a eles uma morte horrível em meio às águas do mar? No conceito desse pastor aí, um Deus bom não teria agido assim. E são justamente todas essas libertações que Pedro e Estevão citam nos seus discursos como sendo do Senhor Jeová. Em Atos 7,7, Estevão diz, e eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disto sairão e me servirão nesse lugar. E Deus efetivamente julgou os egípcios. Mais complicado ainda fica essa falsa interpretação diabólica do pastor que você segue, quando nós chegamos ao livro de Apocalipse. Ali encontramos Jesus no caráter de um juiz severo, que virá julgar as nações como ele prometeu em muitas passagens dos evangelhos, quando dizia coisas que nada têm a ver com esse falso Deus bonzinho e politicamente correto pregado por esse seu pastor, dessa igreja que você frequenta. O mesmo severo Senhor Jeová do Antigo Testamento é o Filho do Homem, é Jesus.
que você encontra em Apocalipse. E aqui vão alguns exemplos. O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre os gentios, tudo encherá de corpos mortos. Ferirá os cabeças de muitos países. Salmo 110, de 5 a 6. Esse Jeová vai fazer isso. Quem é esse Jeová? Agora você vai para o Evangelho. Palavras de Jesus. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer juízo, porque é o Filho do homem. João 5, 22 e 26 a 27. O mesmo apóstolo João escreve: Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu o quê? Uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, de 10 a 18. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, ou Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada. Para quê? Para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso, e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Apocalipse 19, de 11 a 17. Esse é Jesus. Esse é Jeová. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.